Há 2 dias do início do julgamento dos recursos no Supremo Tribunal Federal sobre a condenação por tentativa de golpe, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue recebendo visitas no condomínio onde mora e cumpre prisão domiciliar em Brasília. Nesta terça-feira, o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, esteve com Jair Bolsonaro por cerca de 50 minutos no condomínio onde o ex-presidente mora. Na saída, disse que Bolsonaro continua com crises de soluço e que está conformado com um possível cumprimento da pena de prisão nos próximos dias. É evidente que ele se encontra abatido em virtude dessa punição injusta. Na próxima sexta, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar os recursos apresentados pela defesa de Bolsonaro contra a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Sejam os recursos atendidos ou rejeitados, a tendência é de que a ação penal passe por uma segunda etapa de apresentação de recursos antes de ser finalizada. Com o fechamento deste processo, cabe ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, definir os locais onde os réus cumprirão as penas estabelecidas. Para o ex-presidente Jair Bolsonaro, há pelo menos 4 possibilidades para o cumprimento da pena de prisão. O Complexo Penitenciário da Papuda, um presídio de segurança máxima na região de São Sebastião, no Distrito Federal, uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, uma instalação militar no Batalhão de Polícia do Exército, no setor militar urbano, ou seguir em prisão domiciliar no condomínio onde mora, após possível pedido da defesa ser concedido pelo ministro Alexandre de Moraes. O professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado criminalista Auri Lopes Júnior avalia que, de acordo com as regras do direito penal, Bolsonaro deve cumprir a pena no sistema prisional comum. A tendência é que ele ingresse no sistema penitenciário, fique preso, depois vai haver um pedido, então, se for o caso, vai ter que se comprovar essa doença grave e esse estado de necessidade de uma prisão domiciliar. Porque, como regra, quando a pessoa está presa e tem um problema de saúde, o próprio sistema administra isso. Existe hospital penitenciário, existe escola, ele vai. Os presos, quando tem algum problema de saúde, não vão automaticamente para casa. O governo do Distrito Federal negou que o Complexo Penitenciário da Papuda, área que também abriga a Penitenciária Federal de Brasília, já esteja em preparação para receber o ex-presidente. Mas esse é o comentário geral, né? Muita gente diz que a Papuda está sendo preparada já há algum tempo para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente continua a falar sobre o julgamento do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente. Agora com a análise do advogado constitucionalista André Marcília. Marcília, muito obrigado por ter vindo mais uma vez estar conosco aqui no SBT Brasil. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: o que o ministro Alexandre de Moraes deve levar em conta para definir, como nós acompanhamos na reportagem, qual o local onde Jair Bolsonaro irá cumprir a pena? Para onde ele deve ser levado? Veja bem, César, primeiro que a gente precisa entender que ele só pode ser preso, cumprir definitivamente a pena quando o processo acabar. Aconteceu o que a gente chama o trânsito em julgado, ou seja, os recursos serem esgotados. Isso não ocorre automaticamente com o julgamento agora do dia 7. Então, os embargos de declaração serão julgados, depois disso abre-se um novo prazo até para novos embargos de declaração ou para embargos infringentes, enfim, outros recursos possíveis. Se esses recursos não forem feitos ou apenas após eles serem julgados, é que a pena definitiva seria cumprida e aí pode ser cumprida na Papuda ou em algum outro presídio. O que o ministro deve levar em conta? Se nós entendemos pelo percurso que ex-presidentes tiveram até agora, deve levar em conta a segurança de uma autoridade, que foi do Brasil, e também a segurança dos demais presos que existem em um presídio. Houve até, a respeito dessa questão da Papuda, manifestação de intermediários do próprio governador do Distrito Federal falando que haveria risco de rebelião se ele estivesse na Papuda, ou até a própria saúde do Bolsonaro estaria em risco. Por isso que ex-presidentes costumam cumprir em uma sala especial fora de presídios. Isso aconteceu com o próprio Collor, aconteceu com o Temer, aconteceu com outros ex-presidentes na nossa história e deveria acontecer também com o Bolsonaro, até mesmo, não apenas, mas até mesmo pela saúde dele.
Você citou que o Temer e o Collor foram prisões mais curtas, vamos dizer assim. A mais longa foi do ex-presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva, que também ficou numa cela especial. Mas o que as pessoas dizem é que a dele ainda cabiam recursos. Ele foi preso já em segunda instância. Essa é a grande diferença entre a prisão do Lula e uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro ou não? Não necessariamente, porque nós não estamos falando aqui de uma questão meramente jurídica, mas de segurança. Esses ex-presidentes acabam ficando numa cela especial, não porque eles mereceram ou porque faltam recursos e etc. Enquanto houver a possibilidade de recursos para o Bolsonaro, ele deverá permanecer na prisão que ele já está, que é a domiciliar. Certo. Mas quando isso se esgotar, aí sim essa escolha vai depender de uma questão relacionada à segurança. A segurança é o que leva um ex-presidente a não ficar com os demais presos. Perfeito. Agora, há pouco, o SBT Brasil mostrou que o presidente Lula falou em investigar a nível federal a operação que terminou com 121 mortos no Rio de Janeiro. Agora, federalizar a investigação é sim um caminho possível, na sua opinião? Olha, no Brasil tudo é possível, mas não vejo, César, como desejável. O que precisa haver é uma integração entre governo federal e estados. A gestão da segurança pública, por lei, inclusive, é de autonomia dos estados. Seria muito ruim que o governo federal puxasse para ele essa função, ou mais essa função. A função do governo federal é de distribuir recursos e a do governo estadual de administrar a segurança pública, até porque ele está próximo, no caso da operação e etc. O que acontece dentro do Estado, se fica na mão do governo federal, há um distanciamento do problema concreto que impede a gestão correta. Então, o ideal é que haja cooperação, o ideal é que haja distribuição de recursos e que haja integração no tratamento da segurança pública, mas não uma federalização. E, sobretudo, que isso não seja feito pelo STF, né? Como me parece que, de alguma maneira, nós temos o ministro Moraes, por meio da DPF das favelas, fazendo. Por falar nisso, como é que o senhor avalia a atuação do Supremo em toda essa operação? Vejo mal, César, vejo mal porque, veja, a gente tem uma DPF, a chamada DPF das favelas, que nem deveria estar com o ministro Moraes. A DPF deveria estar ou deverá estar com o ministro a ser nomeado pelo presidente Lula. Então, no momento em que a gente tem um ministro como Moraes, provisoriamente com uma DPF, a partir dali tomando medidas que nem são as típicas de um juiz, como fazer reuniões ou determinar que os policiais passem a usar câmeras corporais ou vistoriar o centro de operações e coisas como essas, que são típicas de um político e não de um juiz, me parece que a gente tem um estado caótico de solução para o problema. Isso é um problema dos governos, dos políticos e não do judiciário. Marcília, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Sempre uma alegria receber você aqui. Volte mais vezes ao SBT Brasil.